Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 27 de dezembro de 2021, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, segundou amanhã, mais um dia com uma grade bem fraquinha, apesar de ter até uns jogos interessantes, mas a quantidade, pelo menos daqui até o início do próximo ano, a gente vai ter poucos jogos no dia mesmo. Tá passando sobre ontem rapidamente, foi um dia bom, só ficou devendo os gols no jogo do Trabzonspor, porém, quem foi no dupla chance, ele que é o líder, se deu bem. Pessoal, toma cuidado que eu tô naquela fase aí, quem mais é antigo do canal sabe que eu comento 5 jogos e erro um, mas esse um vai estar no bilhete do canal. Tá? Eu comento 10 jogos, vou errar um, mas esse um também vai estar no bilhete, então toma cuidado. Então, se você for fazer um bilhete, faça com os jogos que você tem mais confiança. Se você confiar nos jogos que eu deixei, show de bola. Até porque esse canal não é de bilhete, tá? Esse canal aqui é de análise de jogos e no final eu deixo ali um bilhetinho com jogos que eu tenho mais confiança. Porém, não adianta me perguntar quantos bilhetes batem, quanto não sei o que. Pô, cara, eu não sei, eu venho aqui e trago análise de jogo, não venho aqui só para fazer um bilhete pronto. Beleza? Outra coisa também que eu queria falar com vocês, antes da gente começar, aproveitar que eu tenho tempo, só vou falar 4 jogos. Eu não sei se vocês viram, mas eu deixei ontem um vídeo de perguntas e respostas. É um quadro novo que eu tô criando aqui no canal, porque muita gente me pergunta muita coisa e principalmente muita gente me pergunta a mesma coisa. Então, eu acredito que eu deixando o vídeo respondendo as perguntas, você pode acessar, né, e de repente aquela dúvida daquela pessoa é a tua também. E detalhe, como é que eu respondo essas perguntas? É só você chegar no vídeo, você assiste esse vídeo aí que eu deixei, eu vou deixar no card agora e vou deixar também no final desse vídeo, na hora lá que eu deixar o bilhete, bem no finalzinho do vídeo ele vai aparecer no cantinho da tela, você pode clicar lá. Você dá uma olhada lá nas perguntas que foram respondidas, de repente vai te ajudar, e a ideia desse vídeo é realmente ajudar, e se você quiser, você deixa uma pergunta nos comentários. Eu vou selecionar ali 5 perguntas e vou fazer o próximo vídeo, no próximo vídeo aí, assim sucessivamente, tá bom? Então, sempre vai deixando sua pergunta, pode ser que eu não veja dessa vez, mas se você estiver sempre deixando, provavelmente, em algum dia a sua pergunta vai estar lá. Beleza? E lembrando que eu vou dar prioridade a quem é membro do canal. Quem fizer uma pergunta lá, provavelmente essa pergunta já vai ser escolhida de cara. Desde que seja boa também, né? Não adianta ficar me perguntando besteira, que se a ideia do vídeo é ajudar, não tem como eu ficar respondendo uma coisa que não vai ser útil para ninguém. Tá bom? Então bora para logo para amanhã, sem enrolar muito. O primeiro jogo que eu tenho, pelo campeonato turco, é o jogo do Besiktas, que vai visitar o Konyaspor. Vamos dar uma olhada aqui na Race. O Konyaspor vem de pelo menos 4 jogos de invencibilidade e 3 vitórias consecutivas. E o Besiktas vem de 4 jogos de invencibilidade. Vamos dar uma olhada agora na classificação. O Konyaspor é o segundo colocado com 36 pontos. E eu tenho o Besiktas, que é atual campeão, mas faz uma campanha muito ruim. Em 18 jogos fez 28 pontos. O que acontece com o Besiktas? Já vou falar de cara. O Besiktas é um grande mandante e um péssimo visitante. É um visitante horroroso. Tanto que, pô, muito dessa campanha dele se dá pelo fato de ele ser um péssimo visitante. E amanhã ele vai estar jogando fora de casa. Com relação ao mercado de gols, o Konyaspor em 18 jogos fez 31 gols, sofreu 15, é um time bem over. E o Besiktas em 18 jogos fez 30 gols, sofreu 27, também são 2 times over. O Konyaspor em 18 jogos perdeu apenas 2. Konyaspor jogando em casa, está invicto ainda em 9 jogos, são 6 vitórias e 3 empates, fez 16 gols e sofreu 6. E o Besiktas, como visitante, como eu disse para vocês, é uma negação. De 20 times, ele seria o 15º, se contasse só os jogos fora de casa. Em 8 jogos, ele venceu apenas 1. Empatou 3, perdeu 4, fez apenas 9 gols, sofreu 13. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Tenho nada interessante aqui, quando as duas equipes se enfrentam. Agora, na sequência das equipes. O Konyaspor, ele vem de 3 vitórias seguidas. A gente viu ali 5 jogos de invencibilidade. Dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Já o Besiktas vem de 3 jogos de invencibilidade. A gente também viu ali, vem de 8 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5 em 4 foram ambas marcas, tá bom? Tá vendo que eu tenho 2 times aqui que são overs. Então vamos lá para essa partida aqui, tropa. O que eu tenho de interessante? Estou fora do mercado de resultados, tá bom? Por mais que o Konyaspor esteja vivendo um grande momento, tá invicto em casa, o Besiktas ele tem que ser respeitado, é o atual campeão. Se a gente for pegar o elenco, o do Besiktas é bem melhor que o do Konyaspor, e o Besiktas está aqui com 4 jogos de vencibilidade.
Pode ser que ele esteja numa crescente, né? Que ele esteja ali querendo se recuperar na tabela. Título não dá, mas pelo menos buscar uma competição europeia. Ele pode muito bem ganhar esse jogo e acabar com a invencibilidade do Konyaspor. Da mesma forma também que eu tenho que respeitar o momento do Konyaspor de invencibilidade, eu não posso sair entrando só porque o Besiktas tem um time melhor e que talvez ele esteja numa recuperação. Como a gente não trabalha no talvez, a gente não trabalha no achismo fora do mercado de resultados. O que dá para explorar? Para mim, mercado de gols, tá bom? Por quê? Porque eu tenho o Konyaspor, que é um time muito over, é um time que tem um ataque muito forte, está jogando em casa. Pode tentar aproveitar o fato do Trabzonspor ter tropeçado ontem, empatou em casa, e eu tenho o Besiktas que está tentando uma recuperação, tentando se levantar na tabela para buscar, como eu disse, uma competição europeia, e aí a gente pode ter um jogo aberto principalmente depois que sair o primeiro gol, tá bom? Então dá para cravar mais de 1,5 gols. A única coisa que eu entraria aqui seria mercado de gols, ou ambas marcam também, pode vir muito quente pelo histórico das duas equipes, mas nada além disso. Placar para mim dessa partida, 1-1 ou 2-1 para qualquer uma das equipes, que eu não vou cravar quem é favorito. 5 horas da tarde, indo para a Premier League, campeonato inglês, eu tenho o jogo do Manchester United que vai visitar o Newcastle. Eu não gosto dessa odd do Manchester, sendo bem sincero com vocês, eu queria uma odd pelo menos de 1,50, mas a gente também tem que levar em consideração que o Newcastle ele vive um momento horroroso, mas horroroso mesmo. Se a gente olhar aqui, ele vem de pelo menos 3 derrotas seguidas e o United vem de 3 vitórias seguidas, e vamos dar uma olhada na classificação para ilustrar melhor, tá? Pode deixar que eu não vou falar que o Manchester vai disputar Libertadores igual eu falei do Arsenal. Eu ia até cortar, mas eu falei, pô, ficou engraçado. Aí eu botei um efeitinho ali, né, porque eu não sou um editor, não entendo muito disso aqui, mas botei um negocinho ali para ficar legal, espero que vocês tenham gostado. É o seguinte, o Manchester é o sexto colocado com 27 pontos, porém ele está aqui ó, a 1 ponto do West Ham, que está na Europa League, e ele está a 5 pontos do Arsenal. Os dois jogam hoje, não sei como vai ficar esses jogos, mas o Manchester também ele tem 16 jogos. Tem um jogo a menos que o West Ham e 2 jogos a menos que o Arsenal. E ele vai enfrentar o Newcastle, que é o penúltimo colocado, tem apenas 10 pontos na competição. Em 18 jogos, venceu apenas 1, empatou 7 e perdeu 10. Fez 18 gols e sofreu 41, tá? Sofreu muito gol o time do Newcastle. E o Manchester, em 16 jogos, fez 26 gols e sofreu 24. É um time over. O Manchester, como visitante, em 8 jogos, ganhou 4, empatou 2, perdeu 2, né? Faz uma campanha ali bem mais ou menos mesmo. Só que quero chamar a atenção é o fato de ele ser bem over jogando fora de casa, porque em 8 jogos ele fez 12 gols, sofreu 11. Se a gente somar isso aqui, vai dar 23. É média praticamente de 3 gols por partida. Olha o SofaScore aqui. Ontem eu acho que ele não atualizou, né? Mas hoje ele veio. Vamos lá. Voltar aqui onde a gente estava, na classificação do Manchester fora de casa. Beleza. O Newcastle jogando em casa porque o Newcastle ele vive um momento muito ruim, tanto em casa quanto fora de casa, então acaba não fazendo tanta diferença pra gente. Mas o Newcastle em 9 jogos, ele ganhou uma, jogando em casa, empatou 4, perdeu 4, fez 12 gols, sofreu 21, um time que sofre muito gol, porque o Newcastle está num momento de desespero. É um time que acabou de ser comprado também, né? Assumiu uma bomba, foi uma repercussão isso aí. Se você não leu essa notícia, eu te convido a ler dos compradores do Newcastle, que é praticamente o dinheiro do país inteiro ali, que é administrado. Enfim, dá uma olhada lá, que senão o vídeo vai ficar muito longo se eu contar essa história para vocês. Vamos voltar aqui para o que interessa. Dos últimos 5 jogos, em 4, entre as duas equipes, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5 jogos, em 4 também ambas marcam. O Manchester vem de 4 vitórias seguidas contra o Newcastle, então tem um retrospecto muito bom, né? Freguês, resumidamente. O Newcastle é do United. O Newcastle vem de 3 derrotas seguidas, 3 jogos sofrendo gols. O United vem de 6 jogos de invencibilidade. Dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Nesses últimos jogos, o Manchester foi under, a gente teve menos que 3 gols. Então vamos lá para essa partida aqui. Essa partida eu exploro 2 cenários. O primeiro, e para mim mais tranquilo, é buscar o mercado de gols. Por mais que o Manchester tenha tido poucos gols em suas partidas, nesses últimos jogos, ele vai enfrentar simplesmente um time que está desesperado, um time que precisa sair dessa situação. E o Newcastle, principalmente depois que ele leva um gol, ele acaba se perdendo na partida nessa tentativa desesperada de buscar o resultado, de buscar, ele acaba levando mais. Em contrapartida, eu tenho o Manchester United, que é um time bem regular, um time que tem um ataque muito forte, mas uma defesa que sofre muito. Analisando que o Manchester vai ter que se expor, porque o Manchester precisa ganhar. Pô, um tropeço aqui pro Manchester
contra um time muito mal, igual o do Newcastle, é muito ruim para ele, para as pretensões de pelo menos disputar uma Champions League, porque a Europa League para o Manchester é horrível, porque uma Europa League para o Manchester é uma classificação horrível, pô. Ele tem que ficar na Champions League. Dito isso, o Manchester vai se expor, o Newcastle jogando em casa, ele vai ter que se expor também, ele não pode aceitar essa derrota, ele não pode aceitar que esse empate é bom, senão ele pode ver seus adversários cada vez mais se distanciando na tabela. Para mim, a gente tem tudo para ver um jogo aberto, um jogo de pelo menos 2 gols. Um outro cenário que dá para disputar aqui, que dá para explorar aqui, é a vitória do Manchester. É arriscado? É arriscado porque o Manchester é um time safado, principalmente quando joga fora de casa. Porém, nessa nova gestão, desse novo técnico do United, o United tem mostrado uma melhora no seu futebol, muito diferente de quando era treinado por Solskjaer, mas sim, é um trabalho que a gente ainda precisa esperar mais tempo para poder falar, mas pelo menos a evolução no futebol é nítida, tá? Então quem quiser explorar essa vitória do Manchester é arriscado, porém tem muita chance de acontecer, beleza? Placar para mim desse jogo 3-1 para o United. E vou falar para vocês, é um jogo que eu vou tentar explorar aqui 2 cenários no ao vivo. Eu vou tentar explorar a vitória do United se o United começar muito bem. E o outro cenário que eu quero explorar é se o United começar vencendo e o Newcastle for para frente igual maluco, eu conseguir explorar mais gols, mais 2 gols, de repente um golzinho no final, 2 gols no segundo tempo. Mas se sair um gol no primeiro tempo, principalmente se for do Manchester United, cara, é um jogo interessante para ficar bem aberto, tá? Esse desespero do Newcastle tem feito a gente ver muitos gols em suas partidas. Só para ilustrar para vocês rapidinho, sei que estou demorando muito falando desse jogo, mas quase não tem jogo, acho que vocês vão perdoar. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó, os últimos 3 jogos do Newcastle, 4-0 ele tomou do Manchester City, 3-1 ele tomou do Liverpool, e 4-0, 3-1 do Liverpool e 4-0 ele levou do Leicester. Tá pegando as grandes equipes, ele tem sofrido bastante e pode ser interessante sim ver bastante gols ali, beleza? Então é isso, vamos logo pro próximo jogo aí, de repente fechar o vídeo. Pelo campeonato belga, eu tenho um jogo aqui às 5 horas também do Anderlecht que vai visitar o Beerschot. Vamos dar uma olhada aqui na Race, que é interessante. O Anderlecht ele vem de pelo menos 5 jogos de invencibilidade, já o Beerschot ele vem de 4 derrotas seguidas. O Anderlecht ele começou muito mal a competição, porém ele tem vindo numa arrancada muito legal e eu estou querendo explorar esse bom momento que ele está vivendo. Vamos dar uma olhada na classificação. Anderlecht é o 5º colocado, está com 35 pontos. Como eu disse, ele começou mal, mas ele tem se reerguido e tem jogado bem. Ele vai enfrentar simplesmente o Lanterna, que em 19 jogos venceu apenas 2, empatou 3 e perdeu 14. O Beerschot fez 15 gols e sofreu 34, é muita coisa. Toma muito gol e faz poucos gols. E o Anderlecht em 20 jogos fez 43 gols, é média de mais de 2 gols por partida e sofre 26, sofreu mais do que 1 gol por partida também. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 jogos em 4 foram ambas marcas, a gente tem um histórico over aqui de confronto. O Beerschot vem de 5 derrotas seguidas, 5 jogos sem marcar gols, para vocês verem como a fase dele está muito ruim. Os últimos 7 jogos dele, em todos os 7, a gente teve menos que 3 gols. Por quê? Porque é um time que faz pouco gol, né? Um time que tem menos gols do que partida. Então a tendência realmente dos seus jogos é terem poucos gols, a não ser que ele leve goleada. Já o Anderlecht vem de 8 jogos de invencibilidade, essa crescente que eu tenho falado para vocês que está acontecendo. Dos últimos 7 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, né? Já é o oposto, porque é um time que faz muito gol e sofre muito gol também. Então vamos lá, tropa, para essa partida aqui. O que eu quero explorar? Dá para explorar a vitória do Anderlecht, tá bom? Para quem for colocar no bilhete, eu aconselharia ir com o empate, porque esse jogo é fora de casa. Mesmo o Anderlecht tendo muita chance de ganhar esse jogo, né? Tem uma chance enorme de vencer essa partida, o empate se anula ali para ficar safe. Um outro cenário aqui bom para esse jogo é o mercado de gols, tá? Por uma situação parecida que é do Manchester United contra o Newcastle. O Beerschot ele é a lanterna, então um empate para ele é horrível, ele precisa sair dessa situação. E nesse desespero de fazer um gol, ele pode acabar levando, ele pode acabar se expondo e levando mais, tá? O que torna perigoso esse mercado de gols pré-live é porque eu tenho um time que tem sido under, né? Tem tido poucos gols em suas partidas, porque ele não tem feito gol. Pô. Como é que eu vou entrar pré-live num jogo em gols de um time que está 5 partidas sem fazer gol? Seria mais fácil eu buscar 2 gols do Anderlecht, por exemplo, entendeu? Mais de gol e meio pro Anderlecht.
pré-live, mas aí eu ficaria de fora do mercado de gols, entraria mais no ao vivo, saindo um gol nessa partida, pô, principalmente no Underlet, e a gente viu que o Best Shot está indo para cima igual maluco, a tendência de levar mais, aí poderia valer a pena explorar o mercado de gols ao vivo. Pré-live, toma cuidado, porque eu tenho um timezinho aqui que não faz gol, e se o Underlet vencer de 1-0 essa partida aqui, para ele é goleada, pô, o importante é 3 pontos, ele não tem necessidade de ficar fazendo mais gols, tá bom? Toma cuidado, mas a chance de acontecer é muito grande, porque eu tenho um ataque muito forte aqui. Tropa, para não falar que eu acabei, tem um jogo aqui de um time que eu cortei do canal. Eu gostava muito do Maccabi Haifa na temporada passada e do Maccabi Tel Aviv. O Maccabi Haifa voltou para o nosso canal, porque ele começou mal essa temporada, já tá voltando. Pô, tá goleando todo mundo, passando o carro, igual o jogo de ontem também que a gente pegou. Mas aqui, o Maccabi Tel Aviv, que é o vice-campeão da temporada passada, essa temporada ele ainda não se encontrou. Ele está ensaiando aqui uma recuperação, tá, mas ainda não é tão forte igual a do Maccabi Haifa, que já é uma realidade. Mas vou comentar como a nossa grade é fraca, pode ser uma boa oportunidade. Esse campeonato é de Israel, tá? E o jogo é 3h30 da tarde, eu não sei se eu falei. Vamos lá. Porque o que é interessante nessa partida aqui? Primeiro a gente analisar a race. O Maccabi Tel Aviv, ele vem de pelo menos 5 jogos de invencibilidade e vai enfrentar o Maccabi Petash, que vem de pelo menos 5 jogos sem vencer e dentre eles 4 derrotas consecutivas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Maccabi Tel Aviv ele já é o quarto colocado com 22. Aqui para disputar a liderança já fica mais longe, né? Porém, esse campeonato ele tem ainda uma segunda fase. Então é muito importante o Tel Aviv se manter entre os 6 primeiros para ele pelo menos chegar na segunda fase da competição. Só que se a gente olhar, ele tem 22, é o quarto, e o sétimo colocado tem 20. Então apenas um jogo de diferença. Ele que vai enfrentar o Lanterna, é um jogo que ele tem que ganhar de qualquer jeito, tá? Porque o Maccabi Petash, em 14 jogos, venceu apenas 2, empatou 4, perdeu 8, fez 10 gols, sofreu 16. E o Tel Aviv vem numa campanha irregular, né? São 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, fez 21 gols, sofreu 19. Mas ele está vindo de um bom momento. Vamos melhorar isso aqui. O Tel Aviv não perde para o Petash há 4 partidas. O Petash dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve menos que 3 gols. O Tel Aviv vem de 7 jogos de invencibilidade. É o que eu falei para você, ele está ensaiando uma reação. O problema dele é que ele empata bastante, tá? Ele não só está vencendo igual o Maccabi Haifa, ele está empatando também. Os últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcas. Então vamos lá, para essa partida aqui. O que eu exploraria? No ao vivo, eu exploraria uma vitória do Tel Aviv. Começou o jogo, tá jogando bem, tá jogando em cima, tem tudo para vencer esse time fraco aqui do Lanterna. Mas é um jogo perigoso, porque o Tel Aviv tem sido safado nessa temporada, principalmente quando ele joga fora de casa. Ó, em 6 jogos ele ganhou 3, perdeu 3, é um desempenho de 50% aqui, então toma cuidado com esse jogo. Apesar de ser uma grande oportunidade, eu não colocaria no bilhete, eu exploraria só no ao vivo, o Tel Aviv começando muito bem, tá? Mas a chance de ele vencer é muito grande, principalmente pela fragilidade do seu adversário. Agora sim, tropa, fechamos os nossos jogos. Deixa eu ver quantos minutos deu. Deu minuto pra caramba, pra pouco jogo. Mas eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês com essas análises, tá legal? Isso não é só um copia e cola, é o que eu tento passar para vocês nos vídeos, é o que eu tento passar para vocês quando eu faço vídeo conteúdo. Os meus palpites não é para ser só um copia e cola. Eu gosto de dar direção para vocês sentirem confiança de fazer uma entrada, para vocês conhecerem times, para vocês também juntar com a análise de vocês e fazer uma análise e um filtro melhor ainda, tá bom? Espero ajudar vocês no que eu estou fazendo e espero continuar ajudando e espero também que você esteja aqui comigo amanhã, tá? Então é isso, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Anderlecht. Tá jogando fora de casa, mas vai jogar contra o Lanterna. Tá vindo numa crescente muito grande. Acredito muito nessa vitória. É perigoso, mas eu quero arriscar. Pra gente fechar o bilhete, coloquei mais de gol e meio entre o Besiktas e o Konyaspor. O Konyaspor, segundo colocado, brigando ali para tentar ganhar a liderança. E o Besiktas lutando também para sair dessa situação e buscar pelo menos uma competição europeia. Acredito que a gente tem tudo sim para ver um jogo aberto. Esse nossa dupla deu um total de 1,87 de odds. Sempre bom para dobrar o nosso bilhete ao próximo disso. E tamo junto, muita fé. Pra cima!